Amém? Vamos iniciar o culto em nome de Jesus. Adorar esse Deus verdadeiro, esse Deus que é tão grande, poderoso e maravilhoso em nossas vidas. Pai Deus, sim, Senhor. Nessa início de noite, Senhor Deus, eu quero glorificar a Ti, Papai. Sim, Pai. Tudo que o Senhor tem feito, Ele será de fazer, Papai, nas nossas vidas, nas nossas famílias, Papai. Oh Deus, que o louvor, Papai, nessa noite venha falar, oh Deus, aos nossos corações, Papai, a Tua palavra, em nome de Jesus, que nós iniciamos, Papai, essa semana, oh Deus, dizendo que Tu és poderoso, que Tu és maravilhoso, Senhor, que Tu é o único Deus, oh Papai, para a nossa vida. Tu é o único Deus que não vivemos sem Ti, Pai, em nome de Jesus. Oh Senhor, desejar, Pai, oh Papai, quero dizer que Tu és infinito, Papai, que Tu és, oh Senhor, um Deus, Papai, que faz e continua fazendo, Papai, nas nossas vidas, milagres, prodígio, Papai, oh, aleluias, que Tu não vem acentuado, Papai, nos louvou, Papai, através da Tua palavra, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nesse lugar, fica à vontade. Oh Papai, que a fúria do inimigo, oh Deus, possa cair por terra, Pai, desejar que o Senhor venha com o seu manto, Papai, oh, nessa noite, que essa luz, Papai, oh Deus, que venha brilhar, Papai, nos nossos corações, as vidas que depois que estão assistindo, Papai, ou que depois vão assistir essa palavra, esse louvor, Senhor, em nome de Jesus. A Tua palavra diz, Senhor, que não há um fardo que não nos possa carregar, porque é o Senhor que nos capacita, oh Papai, e sabemos, Deus, que o Senhor está conosco desde os primeiros minutos, Papai, da manhã, Senhor, porque o Senhor é o único que nos capacita. Se nós acordamos e estamos aqui, Papai, porque o Senhor permitiu. Oh, Papai, que nós estamos aqui para Te adorar e glorificar o Teu nome, porque só Tu és santo, só porque Tu és santo, maravilhoso, poderoso, aleluia. Oh, apresentamos, Deus, esse bairro de Peru, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. Apresentamos, Deus, as igrejas, Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha incomodar, Papai, na vida de cada intercessor, levanta intercessores, Senhor, dentro das igrejas, Senhor, homem e mulher de Deus, para fazer a diferença, Papai, nesse bairro, não só de Perus, de Pirituba, Cajamar, Senhor, Santana do Parnaíba, Papai, Morro Doce, oh Senhor, que o Senhor nos escolheu e agora é conosco, que nós venhamos fazer a diferença através da Tua palavra, através de posicionamento, Senhor, na Tua presença, Papai, porque nós não podíamos olhar e falar, não, se Deus quiser vai acontecer, não, o Senhor quer, porque o Senhor já deu o Seu Filho para morrer na cruz pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Nós somos escolhidos Seu, nós somos escolhidos, oh Papai, se nós formos levantados, oh Deus, dentro de uma família, dentro de uma casa, Papai, é para nós estar na frente, orando pelos filhos, pelas esposas, oh Papai, orando a Deus pela vida dos nossos pastores, orando pela vida dos médicos, Papai, professores, Papai, advogados, Senhor, cada líder, Senhor,
como a tua palavra fala que cada líder que foi colocado, porque foi o Senhor que colocou. Não há nenhum, papai, que foi levantado sem a tua permissão, Senhor. Em nome de Jesus, iniciando, Pai, esse culto, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Santo nome, Pai. Aleluia, graça e paz, queridos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Santo nome, Pai. Ficar exaltado no Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, com os teus braços de amor. Abraça-me, 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 com os teus braços de amor. Nos leva a esse lugar, Senhor, a esse lugar de dependência, a esse lugar de emoção, Senhor, a esse lugar de te amar por quem tu és, não pelo que o Senhor pode oferecer. Que as pessoas não te busquem porque precisam de um milagre, que te busquem para te conhecer, que te busquem para entender que tem um Pai que é amor. Que as pessoas não te busquem por interesse, achando que a vida vai ser transformada financeiramente, que as dívidas acabarão. Que as pessoas não te busquem querendo apenas uma cura, porque quando a cura chegar, elas vão viver a vida e vão esquecer do Senhor. Que te busquem em essência. E como já foi dito aqui hoje, Senhor, nos perdoe. Nos perdoe se por algum momento nós agimos como ambiciosos, como filhos interesseiros, que só queriam a herança, mas não queriam o dono da herança toda.
o provedor de todas as coisas. Perdão, Senhor, por olharmos para tantas coisas e acharmos que aqui na terra será melhor do que estar contigo, que momentos aqui são melhores do que estar na tua presença. Traga-nos de volta sempre que for preciso, Senhor. Traga-nos de volta sempre que for preciso. Que possamos voltar a este primeiro amor, a essa primeira essência. Te adorar onde quer que seja, onde quer que estejamos. Que possamos glorificar o Seu nome. Que sejamos como flechas nas Tuas mãos. Que possamos bendizer o Teu nome em qualquer lugar. E não querer nos esconder. Não querer demonstrar que somos normais para o mundo, porque nós não somos. Nós não somos daqui. E está tudo bem. Graças te damos, Senhor. Seja exaltado. Seja exaltado, Senhor. Tu és santo e digno de todo louvor. Tu és digno da nossa rendição, da nossa adoração todos os dias. Seja exaltado, Pai. Aleluia. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não
de gratos louvores transporta o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. A ti todo nosso louvor sempre, sempre, Jesus. Só tu és digno de receber toda honra e toda glória. Consagramos mais uma vez e outra vez as nossas vidas nas tuas mãos. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transporta o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Aleluia. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus.
céus e terra e tudo que existe. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade pertence a Ele. Nenhuma glória deste mundo é suficiente para glorificá-lo. Nenhuma majestade desse mundo que já passou por este mundo ou que ainda existe se compara com a majestade dele. Tu és santo, Senhor. Tu és digno. Tu és poderoso. Não há outro além de ti. Não há outro além de ti. O Deus que faz e opera maravilhas. O Deus que faz surgir de onde nada tem. O Deus que faz chover no deserto, que faz rios fluírem, poços brotarem. O Deus que faz células regenerarem, que faz ossos voltarem à vida. Não há outro além de ti, Senhor. Tu és incomparável, Deus. Maravilhoso és. Só tu és santo, digno de todo louvor, digno de toda glória. Que passe o tempo que for, que não nos esqueçamos da tua grandeza, Senhor. Que ainda que as lutas se levantem, ainda que os contratempos, ainda que as tempestades nos alcancem, que não nos esqueçamos de quem tu és. De quem tu és. Se apenas com a tua voz, se apenas com uma palavra o Senhor criou tanta coisa, se apenas com uma ordem o Senhor criou tanta coisa, o que seria impossível para ti? Nada, nada. E nós temos o privilégio de estarmos aqui te adorando como nosso Pai, não como nosso Deus, mas como nosso Pai. A ti a nossa rendição, a ti o nosso coração, a ti o nosso louvor, a ti, Senhor, toda honra, toda glória. Rendemos a ti, entregamos a ti, que chegue a ti com cheiro suave e agradável, pois tu mereces o nosso melhor. Aleluia. E louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei dos Reis, Jesus. E louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus, o Senhor. Olha, tira o nosso louvor, Jesus. Santo és, Pai, aleluia. Santo és, Senhor. Te amamos, Pai. Te amamos, Pai. Maravilhoso és, aleluia, sim, Pai. Glórias a ti, Senhor. Oh, glórias a ti, Pai. Te amamos, te adoramos, te exaltamos. Oh, Deus Santo. Vem, Espírito Santo, habita em nós. Sonda-nos, perdoa-nos, limpa o nosso coração. Toma os nossos sentidos nas tuas mãos, mas faça morada. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, coração sente,
de coração. Veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada. Vem fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o seu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, em mim. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Você que me escuta à distância, peça para o Espírito Santo de Deus fazer morada no teu coração. Permita que Ele entre na sua vida. Até que você não conseguiu sozinho, então peça ajuda para Ele. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas falhas, Ele sabe os desejos do nosso coração. Ele contempla todas as coisas, mas Ele não quer que você enfrente tudo sozinho. Então abra o teu coração para Ele. Peça para Ele fazer morada. Ele conhece as suas razões, Ele conhece tudo. E mesmo assim está disposto a habitar em você. Então convide Ele. Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, coração sente, corpo responde, minha alma não mente. Solta agora este coração. Veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada. Vem fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o seu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, 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 faça morada em mim. O meu coração é o seu lugar, Senhor. O meu coração é o seu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar. O meu coração é o seu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, 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 faça morada em mim. Aleluia. Te damos graça por este tempo, Senhor. Te damos graça e abençoamos desde já as crianças que estão aqui. Que essa oração, esse pedido de faça morada seja também na vida delas. Que o Senhor faça morada na vida de cada criança da nossa igreja. Em nome de Jesus. Que eles tenham cada vez mais o desejo de te conhecer, o desejo de estar em tua presença.
Que Ele seja a sua habitação, Espírito Santo. Abençoe os professores, as professoras da escolinha também, em nome de Jesus. Dê sabedoria onde quer que elas estiverem, onde quer que elas estejam ministrando para as crianças, o que quer que elas estejam fazendo, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor dê a inspiração certa, porque precisa ser ministrado, porque eles são o futuro da nossa igreja e eles precisam do cuidado do Senhor também. Nos dê como adultos, Senhor, o direcionamento certo para abençoar as nossas crianças. Seja exaltado através da vida de cada uma delas, e que quanto mais o tempo for passando, mais talentos venham brotando, mais dons venham se manifestando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor já tem os ministérios estabelecidos para cada uma delas. Trabalhe, Senhor, antes guardando, protegendo e ensinando. Guarda de todo olhar maligno, de toda palavra, de todo olhar invejoso, de tudo que não te provém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E cumpra o teu propósito, Pai, na vida deles. Que onde eles forem, onde eles pisarem, a tua mão esteja, a tua diferença, a tua luz esteja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que portas se abram, que impossíveis aconteçam, para a glória do teu santo nome, Pai. Chegamos no momento também de ouvir a tua voz através da palavra. Faça morada, habitação aqui em nosso meio, continue fazendo. Não queremos tê-lo como apenas visitação, Senhor, mas queremos, quando estivermos reunidos, que a tua presença também esteja conosco. Use agora poderosamente a vida de quem vai trazer a palavra. Que o Senhor fale conosco, traga novas revelações direto do teu Espírito Santo para nós. Que possamos meditar, que possamos guardar, e que aqueles que nos ouvem de perto ou de longe sejam tocados pelo teu doce Espírito e sejam convencidos de que precisam de ti todos os dias. Seja exaltado, Senhor. Tudo aqui é para o teu louvor. Graças te damos, Senhor. Graças te damos por este tempo. Graças te damos por quem tu és. Obrigada, Senhor. Aleluia. Aplauda, glorifique e exalta Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Gostaria de chamar o irmão Adilson, que vai estar ministrando a palavra nessa noite. Oh, glória. Está orando pela vida dele nessa noite. Pai Deus poderoso, maravilhoso, Pai, e que está a vida do teu filho, Senhor. Nessa noite ele vai estar ministrando, Senhor, a tua palavra, Senhor. E que nesse momento o Espírito Santo de Deus usa a vida dele. Que essa palavra, Deus, que ele vai, no qual ministrar, Senhor, que fala conosco, papai. E sabemos, Deus, que Deus falou primeiro com ele. Por isso, essa palavra Deus colocou no coração dele e ele vai estar passando para a igreja. Em nome de Jesus. Que ele se sinta à vontade. Que ele se sinta em casa. Assim como ele estava no seu quarto, orando e pedindo a Deus. E que o Senhor faça e use grandemente nessa noite a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Tentar se organizar aqui para não cair nenhum.
Senhor, igreja. Amém. Fora o calor, tá tudo bem? Graças a Deus. O calor também está bem. Para mim também. O calor também está ótimo. Não tenho do que reclamar. Sorvete, água gelada. Que coisa maravilhosa. Antes de abrirmos a Bíblia, a palavra do Senhor, queria dar só uma pequena introdução sobre o que nós vamos, sobre o que eu vou ministrar nesta noite. Uma coisa que chamou muita atenção, foi ministrado sobre isso também. Uma coisa que creio que vai ser uma palavra direcionada, abençoada para as nossas vidas, para os nossos corações. Desde já vai tomando posse de tudo que foi ministrado. E uma coisa que chamou a atenção antes de estar ali meditando na palavra, quando a gente começa a estudar a Bíblia, estudar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, as Escrituras, uma coisa muito interessante, curiosa, vamos dizer assim, chama muita atenção das nossas vidas. Quando a gente pega diversas pessoas dentro da Bíblia, que foram tremendamente usadas por Deus, mas em algum momento da sua vida, elas duvidaram da promessa que foi feita. Elas duvidaram da sua própria fé, em alguns casos. E vou parar para pensar, né? Entre algumas pessoas que eu vou citar aqui, por que essa pessoa chegou a duvidar? Por que essa pessoa chegou a duvidar da fé? Chegou a enfraquecer no caminho? E uma das respostas que veio ao meu entendimento, né? Elas passaram a olhar mais para as circunstâncias do que para Deus. Mas fala assim, dá para entender, né? Muitas vezes vem dificuldade, vem luta, vem problema. Mas ao mesmo tempo que é curioso e interessante, a gente para pensar assim: meu Deus, como pode essa pessoa ter feito isso? É que é muito simples para hoje, nós em 2026 lermos e falar assim: não estava na cara, como que ele fez isso? É que é muito fácil, já que a história se passou. Mas se a gente trazer para as nossas vidas o que é que acontece, a gente fala, muitas vezes acontece conosco mesmo. E aí a gente fala, não para pensar, né? Meu Deus, que burrice que eu fiz. O que aconteceu comigo? É muito fácil a gente criticar as pessoas que tiveram o seu momento de fraqueza, de desânimo, de não seguir a sua fé. E muitas vezes nós não olhamos para nós mesmos. E a gente para pensar e vemos que Deus usou de paciência com todos. Paciência e bondade. Nós podemos ler Gideão. Imagina só, ele pediu uma prova de Deus para Deus. Não, se o Senhor é comigo mesmo, faça isso. Deus fez. Aí chegou no outro dia, Deus olhou para ele e falou assim: poxa, ele está com fé, ele viu o que aconteceu, o que ele foi lá e fez? Pediu ao contrário, né? Dizer assim: não, agora eu quero que só esteja molhado ali o velo e em volta esteja seco. Aí Deus podia falar assim: camarada, está me provocando. Mas ele usou de paciência ali também, assim como ele usa com a gente hoje, não é? Abraão e Sara, Deus fez uma promessa, seria pai de nações, multidões. Mas o que aconteceu quando Deus fez a promessa para ele? Ele abaixou a cabeça e deu risada. Ele, eu já sendo velho, você pai, Sara já tem 90 anos. Ele duvidou, ele deu risada. Como acontece algumas coisas, algumas promessas, algumas coisas que são ministradas em nossas vidas, né? A gente para e fala assim: isso não é para mim não, tão doido. Olha o povo de Israel, Deus saiu ali do cativeiro do Egito, e o povo não parava de murmurar. Toda vez que via uma dificuldade, o povo murmurava: está calor demais, igual a gente hoje. Deus enviava ali a nuvem. Está frio demais, a coluna de fogo. Eu estou com fome, eu quero carne. E dia após dia, milagre atrás de milagre,
e o povo murmurava. Como eu dei início ali, são pessoas de tremenda fé, de uma fé sobrenatural, mas que ao longo das suas caminhadas, das suas jornadas, tiveram seus momentos de fraqueza. Eu quero que você abra sua Bíblia nesta noite no livro de João, no Evangelho de João, capítulo de número 25. Oh, esquece, eu falei errado. João 20, versículo 25. Obrigado. Ainda foi completa. Eu olhei a outra metade, cobriu aqui. Mas Evangelho de João, o quarto Evangelho, capítulo de número 20, versículo de número 25. Está escrito assim: Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: Se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Feche seus olhos. Senhor Deus, a tua palavra foi lida neste momento, Senhor. Assim como o Senhor já ministrou no meu coração, ministrou, Senhor, que seja o Teu Espírito Santo usar a minha boca para falar para a igreja nesta noite, Senhor, para quem está sendo ministrado, para quem está na live, vai ouvir mais para frente, outro dia. Em nome de Jesus Cristo, que desde já a Tua palavra vá, produza o efeito e o resultado no coração, Senhor, para a qual ela está sendo enviada. Que diminua eu e que cresça Tu, Senhor, que o Seu nome seja glorificado e exaltado, Senhor, nesta noite. Que não seja nada para a minha glória, mas que seja tudo para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, Senhor Jesus Cristo. Usa-me como um vaso nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por este momento. Fala conosco, Senhor. Que nós possamos guardar a Tua palavra no nosso coração, na nossa mente, para não pecar contra Ti. E que nós possamos levar o Teu Evangelho a toda criatura, Senhor. Todos os dias das nossas vidas, sem duvidar e sem desfalecer na fé. Em nome de Jesus. Amém. Eu dei uma pequena introdução sobre algumas pessoas, né, que eu falei que durante a sua jornada elas tiveram um momento de fraqueza, um momento de dúvida, assim como Abraão, Gideão, os israelenses, o povo de Deus e muitas pessoas de fé e outras pessoas mais ali que teve aquele seu momento. Eu quero falar sobre uma pessoa nesta noite que, se a gente for parar para pensar, é um típico exemplo de um crente atual. Tomé, um dos 12 discípulos. Mas se a gente for parar para pensar, na teoria, assim, Tomé é um tipo de chacota, de vergonha, porque todo mundo só lembra dele. Tomé só acredita vendo. E muitas vezes as pessoas falam para a gente, não seja Tomé, você só vai acreditar se ver também. Acaba sendo um pouco um motivo de piada, Tomé. Mas era um dos 12 discípulos. E ele é mais conhecido por quê? Porque duvidou. Eu fui pesquisar ali. Tomé é muito pouco citado na Bíblia. Muito pouco. Apesar de ser um dos 12 discípulos. E aqui só abro um parênteses, né? Outros discípulos também, se você for ver, foi muito pouco citado. Como André. Às vezes ele foi só citado ali, agora que só me lembro, na multiplicação dos pães,
Quando acabou os pães, aí ele lembra, né? Tem um menino ali que tem um pouco. Tipo, ele já estava de olho no menino desde o começo, né? Jesus ministrando lá e ele só pensando, aquele menino ali tem comida, eu vou ficar perto dele. Mas é engraçado, mas são momentos, os momentos que alguns discípulos são citados. Nós temos os casos dos mais chegados a Jesus, Pedro, João, Tiago, mas nós temos que lembrar que são 12, e dos 12, todos têm uma lição para trazer para as nossas vidas, por mais simples que seja, mas são lições que nós temos que ter no nosso coração, na nossa mente, guardado, marcado. Frequentemente nós só lembramos de Tomé como aquele que duvidou da ressurreição de Jesus. Se a gente for parar para pensar, é uma coisa difícil, né? Porque já pensou? Vamos se colocar no lugar de um discípulo na época de Jesus. Jesus morreu, prometeu que ia ressuscitar o terceiro dia e tudo, mas praticamente quase ninguém ali tinha visto uma pessoa sendo ressuscitada. Imagina você falar assim, Jesus ressuscitou. Você vai parar para pensar e falar assim, será? Como foi? Como Tomé disse, literalmente, eu só acredito vendo. Mas ele merece ser tremendamente respeitado pela sua fé. Porque a sua fé, ela tinha um propósito, como nós vamos aprender aqui nessa noite. Um dos propósitos da fé de Tomé é que ele queria conhecer a verdade. Ele não aceitava. Se ele não aceitava, a pessoa falava alguma coisa para ele, ele queria aprender, ele queria saber. Como nós vamos ler nas passagens que são faladas sobre Tomé. Mas uma coisa importante, ele não idolatrava a sua dúvida, ele não idolatrava o seu questionamento. Ele apenas cria quando ele tinha razão para fazer. Se algo atrapalhava a crença, se algo atrapalhava aquilo que ele acreditava, ele não tinha medo nenhum de questionar, de perguntar, de falar. E muitas vezes nós somos assim, né? Muitas vezes nós temos dúvidas, nós temos dificuldade de aprender, de pedir ajuda, mas ali a gente fica, o que acontece? Ficamos quietos no nosso canto, ficamos calados, não conversamos primeiramente com Jesus, para Ele nos fortalecer, para Ele nos dar ajuda, com os nossos irmãos, com os nossos pastores. E ele não tinha medo. Podemos falar assim, Tomé, só vem. Mas uma coisa nós podemos acreditar, ele não tinha medo de questionar. A dúvida dele era apenas uma maneira dele reagir a determinadas situações, determinadas ideias. Não era o modo de vida de Tomé. A gente não pode parar e falar assim, Tomé duvidava de tudo, porque senão Jesus mesmo ia falar, ele estava lá ministrando no Sermão da Montanha, bem-aventurado seja Tomé, que duvida sempre. Ou os discípulos, quando estavam na multiplicação do pão, imagina só, não parava de sair pães e peixes, o povo, e dava para o povo, dava para os homens, para as crianças, para as mulheres, e o povo se alimentando. Não falava, mas só parou de multiplicar quando Tomé duvidou que estava multiplicando. Como eu disse, temos muito pouco relato sobre ele na Bíblia, mas as poucas passagens mostravam muito bem o seu caráter. Ele era consistente, era um dos 12 discípulos, era considerado um homem leal, um homem honesto. E tinha duas vocações, como o pessoal gosta de ministrar: a sua dúvida e a sua fé. Como está o seu coração nesta noite? Assim como Deus ministrou comigo, primeiramente, eu faço essa pergunta: nós estamos com mais fé ou mais dúvida? Porque a fé muitas vezes é uma coisa que está todos os dias na nossa vida. No nosso cotidiano nós usamos muito a nossa fé, mas muitas vezes nós usamos para coisas simples. Um exemplo: vou sair de casa de manhã,
e espero chegar na estação e o trem já está lá. Eu tenho fé que quando eu chegar o trem vai estar. Muitas vezes ele partiu, aí eu já fico. Ou muitas vezes nós estamos em determinado lugar, começa a chover e a gente fala, né? Não, eu tenho fé que até a hora que eu sair daqui vai parar de chover, porque eu não trouxe guarda-chuva. Nós usamos a nossa fé para coisas tão simples. Temos fé para coisas simples, mas para as coisas, para os milagres, para as coisas que Jesus nos prometeu, as promessas, muitas vezes nós duvidamos também. E não damos risada, né? Como para de Tomé, eu só acredito também. Muitas vezes nós só acreditamos no milagre quando realmente está nas nossas mãos. Mas muitas vezes também nós não oramos tanto pelo milagre. Não buscamos tanto o caminho da promessa. No começo é tudo mil maravilhas, não? Deus me prometeu um carro importado, aleluia, vou orar, Deus vai me abençoar. Eu creio, Deus vai me dar. Deus vai me dar a casa, Deus vai me dar um filho, um casamento abençoado. Aí começa lá, primeira semana, bênção, estou na fé. Segunda semana, está demorando um pouco. Segunda semana já está demorando um pouco, não, mas eu tenho fé. Na terceira semana então já começa, vou orar só 10 minutos, porque isso aí já... Passou um mês então, muitos o que acontece? Desistem. Simplesmente nós abandonamos a nossa fé. Nós cremos, mas não damos importância, né? Muitas vezes nós não falamos com o nosso Pai. Ficamos como? Nada. Ficamos em silêncio. Ficamos quietos. Ficamos no nosso canto. Ou mudamos de planos, tentamos mudar de planos e projetos, né? Acabamos esquecendo do principal: falar com Cristo, o nosso único Salvador. Uma das lições que Tomé nos deixa nesta noite, e é uma frase muito interessante: é melhor duvidar em voz alta do que desacreditar em silêncio. Porque, como eu disse, é muito fácil criticar a atitude muitas vezes de outras pessoas. Aquela pessoa não tem fé o suficiente. Mas a pessoa está orando, está buscando, está jejuando. E muitas vezes nós estamos como? Em silêncio. Criticamos. Que é muito simples. É melhor duvidar em voz alta, questionar, abrir a nossa boca e clamar a Deus, buscar ajuda muitas vezes, falar com os nossos irmãos, do que ficar apenas desacreditar, apenas desistir, deixar de buscar pela promessa que Deus nos prometeu. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus, que neste momento. Entre algumas passagens que Tomé é citado na Bíblia, no Novo Testamento, eu separei aqui algumas. Ele é principalmente citado no Evangelho de João. João 11, João 14, João 20 e João 21. João 21 eu vou apenas citar porque é uma coisa apenas de passagem, que é quando fala que Tomé estava pescando com os outros apóstolos. Após a ressurreição de Jesus, ele é citado lá. Tomé estava pescando. Ou seja, ele não queria saber de problema. Ele estava ali, vou pescar, que eu ganho mais. Mas em João 11,16, abra a sua Bíblia. João 11,16. O título, no livro de João, no capítulo 11, ele tem um título, um subtítulo, né? Que é Jesus enfrenta os acontecimentos cruciais em Jerusalém. E no início do capítulo 11, ele fala que Lázaro adoece e morre. No versículo 16, onde Tomé é citado, está escrito assim: Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo,
aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Muito forte. Vamos nós também para morrermos com ele. O capítulo 11 de João, do 1 ao 16, conta a história da morte de Lázaro, de Betânia, amigo de Jesus. Betânia ficava, é que hoje em dia é complicado você pegar alguns historiadores, cada lugar que você faz uma pesquisa é uma coisa diferente. Betânia é uma cidade que ficava entre 3 e 5 quilômetros de Jerusalém, de distância. Não sei como se fosse como aproximadamente daqui no Jaraguá, mais ou menos isso. De 3 a 5 quilômetros. E todos sabiam do perigo que corria Jesus se ele retornasse para Jerusalém. Só que ali alguns acreditavam assim, que Betânia era mais ou menos interessante. Por quê? De 3 a 5 quilômetros. Ao mesmo tempo que era uma distância muito perigosa para estar próximo a Jerusalém, também era conhecida, era ser segura, mas ao mesmo seguro não, ao contrário. Era perigoso por ser perto de Jerusalém, mas era mais ou menos também seguro, porque se acontecesse alguma coisa, o pessoal ficasse sabendo que Jesus estava na cidade, daria um certo tempo de poder fugir, de partir para outro lugar, para outra cidade. Mas nesse episódio especificamente, Jesus estava além do Rio Jordão e ele ficou sabendo, Lázaro morreu. E o pessoal falou, não, Jesus ficou muito triste, chorou. Um dos poucos episódios que fala que Jesus chorou na Bíblia, das poucas passagens. E os discípulos todos temeram. Que falou assim, é próximo de Jerusalém, nós não podemos se aproximar, todos corremos risco. Todos os discípulos sabiam dos perigos que poderiam acontecer com Jesus, e com eles também, porque eles eram próximos. Mas apenas Tomé expressou o que todos sentiam. Os discípulos ainda não entendiam por que Jesus deveria ser morto. Jesus apenas falava, né? Mas eles não entendiam por que Jesus deveria ser morto. Mas eles foram fiéis a isso. Eles enfrentaram um perigo completamente desconhecido, que muitas vezes nós, hoje em dia, abandonamos simplesmente porque muitas vezes está chovendo. Não quero me molhar, não quero ir buscar Jesus, porque se eu molhar o meu pezinho, ou muitas vezes porque está quente, está muito calor, ou simplesmente porque passamos por algum problema de saúde e nós deixamos de lado que quem pode nos curar é Jesus, quem pode estar ali entrando com providência nas nossas vidas é Jesus, mas nós abandonamos. Aqui o discípulo Tomé foi o único que falou no versículo 16: vamos nós também para morrermos com ele. Imagina a fé, o tamanho da fé de Tomé nesse momento. Todos sabiam que Jesus poderia ser morto. O líder dos discípulos, que eles já estavam ali há mais de 3 anos seguindo, sabia que podia ser morto, mas ele teve uma fé sobrenatural. Apenas ele falou, vamos todos nós para morrermos. Imagina só, Jesus aqui hoje chamasse a gente para estar lá no meio da guerra, lá em Jerusalém, onde está tendo guerra, para ele levar o Evangelho. Qual seria a nossa atitude de ter essa coragem que Tomé teve? Essa atitude tremenda de falar assim, se for para morrer por Cristo, eu vou morrer, não vou abandonar. Olha a fé, o tamanho da fé de Tomé. A gente já inicia a entrar embaixo da cama, né? Se vir aqui, pelo menos eu dou um chute e depois, seja o que Deus quiser, eu tento fugir. Eu morrer por Jesus? Muitas vezes nós negamos o Evangelho por tão pouco. Como um pastor antigamente falava na igreja,
Às vezes nega Jesus por um prato de feijoada, por um churrasco. Não importa a situação, não importa a circunstância, não importa o que você está passando, o que eu estou passando, não devemos desfalecer na fé. Devemos estar sempre com a chama ali acesa, queimando de amor por Cristo, sabendo que Ele é o autor e consumador. Ele pode todas as coisas, mas nós temos que crer, simplesmente crer de todo o nosso coração. É muito fácil, muitas vezes, falar, ou para alguns. Jesus em nenhum momento falou que ia ser fácil. Jesus também sabia que Ele poderia morrer, indo ressuscitar o seu amigo, porque ele sabia que Lázaro seria ressuscitado. Tomé se esforçou. Ele falou assim: eu estou com os meus amigos, estou com os discípulos, estou com Jesus, então não vou temer essa situação. Vamos todos, vamos todos. E aqui nós vemos que Tomé não hesitou em nenhum momento. Ele não duvidou em seguir Jesus. Os discípulos ficaram meio assim, ficaram quietos. Como eu disse, muitas vezes nós damos risada de Tomé porque ele duvidou da ressurreição. Mas olha o tamanho da fé desse homem. Meio que aceitando a própria morte, porque ele não sabia se ia viver ou não. A dúvida, em alguns momentos das nossas vidas, ela pode ser usada para propor uma pergunta, alcançar uma resposta, ajudar em uma situação difícil, porque essa situação, se a gente for parar para pensar, é muito difícil. E os discípulos todos estavam com dúvida ali. Só que Tomé foi o único a se expressar, o único a falar. Os outros 11 estavam em silêncio. Não menciona que eles falaram. Vamos também. Entrou em um debate. 6 vai, 6 não. 6, meia dúzia fica aqui. 4 vai até a metade para ficar vigiando. A dúvida pode ajudar no nosso crescimento. Uma coisa a gente pode tirar de lição. Ela pode aumentar a nossa fé genuína. Mas tem um grande perigo. Como eu falei, aquela ali não era a vida de Tomé, não era o princípio dele de estar sempre duvidando. Apesar que muitas pessoas ministram só essa parte. Só fala que Tomé duvidou, Tomé só acreditou, só queria... Aquele não era o estilo de vida de Tomé, não era o caráter dele. E era uma coisa que ele acreditava. A dúvida podia ajudar no crescimento, aumentar a nossa fé, mas principalmente ela pode fazer regredir. São 2 princípios. Eu estou com dúvida em determinada área da minha vida, eu estou com dúvida sobre salvação, estou com dúvida sobre Jesus. É nesse momento que nós temos que firmar o nosso pé na rocha. E saber se essa dúvida vai nos fazer levar para o crescimento, para ajudar lá na frente outras pessoas que também muitas vezes estão com dificuldades, estão com problemas, ou é aquele ponto que você chega e aqui, eu vim até aqui, parei, agora daqui para cá eu não vou seguir mais com Jesus. Só quero viver de momentos bons. Quando chega a hora do verdadeiro cristão, do verdadeiro crente, não, agora. E é igual caminhar. Correr, muito simples. Nós levantamos o nosso pé e nós temos 2 opções básicas, tem outras opções, mas de exemplo hoje nós temos 2 opções. Nós levantamos o nosso pé, nós podemos dar um passo à frente e encarar as consequências.
Nós podemos dar um passo à frente e crer em Jesus, que Ele é o nosso Salvador. Podemos dar mais um passo à frente, buscar a nossa salvação, buscar tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Nós podemos dar mais um passo à frente e levar o Evangelho a toda criatura. Mas também quando nós levantamos o nosso pé, nós podemos dar um passo atrás e falar: não, até aqui, só até aqui está bom. Quero fazer só isso aqui. Eu não quero mergulhar na presença. Eu não quero mergulhar na obra, fazer tudo aquilo que Ele quer que nós façamos. Deus nos chamou para uma obra, e é uma obra completa. Ele não chamou a gente para fazer só aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente gosta de fazer. Porque senão ia ser muito fácil. Eu vou chamar aquele camarada ali porque ele só gosta de jogar bola, então ele vai pregar ali para aquelas pessoas que jogam bola. Eu vou chamar aquela pessoa ali porque ela gosta de dançar, então ela vai ajudar outras pessoas. Não, ele chamou aquelas pessoas para aquele momento inicial pregar para aquelas pessoas, para aquele grupo, determinado grupo. A partir do momento que a obra se cumpriu ali, a pessoa vai e levar o Evangelho para outro grupo, para outras pessoas. É a obra completa. Não é fazer apenas aquilo que a gente gosta. Devemos sempre nos lembrar do exemplo de Tomé. Quando tivermos dúvida ou ficarmos sem fé, sinta-se simplesmente encorajado a prosseguir. Vou repetir. Sinta-se encorajado em prosseguir. Mas é uma coisa que eu não sei o que vai acontecer, não sei como vai ser lá na frente. Deus está conosco, está ao nosso lado. Ele vai nos ajudar no caminho. Amém, Senhor. Tomé podia estar pensando ali, né? Que será? Nós vamos morrer. Ele não falou, mas eu creio que ele deve ter falado assim: mas eu estou com Jesus, nada mais importa. E para você? Estamos com Jesus, nada mais importa? A partir desse momento ele não ficou mais com dúvida, mas ele permitiu que Jesus o conduzisse à fé dele. Como eu disse, ele estava com Jesus. Jesus tem que ir até Betânia, é próximo de Jerusalém. Não sei o que vai acontecer, mas eu estou com Cristo. Vamos! E assim, essa palavra para você nesta noite. Deus prometeu, Deus fez uma promessa. Vamos prosseguir, caminhando, buscando. Não importa a circunstância, vai vir a dificuldade, vai. Levante o pé, um passo à frente, vamos prosseguir. Não vamos desanimar. Podemos até desanimar, mas o que Cristo quer ver na nossa vida? Ele quer ver a nossa atitude. Vamos parar e retroceder ou vamos estar ali sempre dando um passo à frente? Vamos buscar, vamos aprender mais da palavra, vamos buscar mais conhecimento, vamos orar, jejuar, tentar entender o que está acontecendo e chamar Jesus. Jesus, vem aqui comigo. As dúvidas silenciosas raramente encontram respostas. As dúvidas silenciosas raramente encontram respostas. Imagina só se Tomé tivesse ficado quieto nessa hora. Quem será que seria o corajoso que ia levantar a mão e falar assim: vamos, Jesus, estamos juntos? Se a gente for parar para pensar algumas coisas, né? Judas talvez falaria: se tiver um dinheiro lá, vamos sim, vamos buscar. João, um discípulo amado, amoroso, ele poderia falar: aquela cidade é tão linda, vamos orar no monte daquela cidade. Nem Pedro teve a coragem nesse momento de falar: vamos, Jesus. João, um pouco mais à frente, capítulo 14. João 14, versículo 5.
no que é considerado um dos textos mais importantes das Escrituras. Um dos textos mais importantes das Escrituras. Quem é o responsável por esse texto? João 14, versículo 5. Estou no 13 aqui. 14, 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu parei para pensar, foi realmente um dos textos mais importantes das Escrituras. Quem fez a pergunta crucial? Tomé. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Como podemos conhecer o caminho que nos leva a Deus? Jesus respondeu: somente por intermédio de Jesus. Jesus, Cristo é o caminho. Ligando a nossa vida a Jesus, nós somos ligados a Deus Pai. Confie em Jesus. Creia em Jesus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Imagina só, então é a pergunta que muitas fazemos até hoje. Muitas pessoas que não conhecem o Evangelho, não conhecem as Escrituras, e muitas pessoas que conhecem a Escritura também. Assim como Tomé, um dos 12 discípulos, estava com dúvida. Imagina, o tempo já de caminhada, andando lado a lado com Jesus. Não sei quanto tempo cada um tem, um pode ter 10, 15, 20, 30 anos com Jesus. E se a gente for parar para pensar, muitas vezes a gente acaba meio que duvidando. Jesus é o caminho. Como eu estou no caminho? Essa é uma pergunta. Jesus é o caminho, mas eu estou andando ali meio capenga, mas estou indo. Não, estou andando com fé. Ele me prometeu há 15, 20, 30 anos, mas Jesus é o caminho. Não vou desfalecer, não vou desistir. Que coisa interessante, né? 3 pequenas passagens sobre Tomé. A primeira, ele encorajou os discípulos: vamos. A segunda aqui, a gente for parar para pensar, ele estava com dúvida: Jesus, qual é o caminho? Ele foi o único que teve a coragem novamente de questionar. Nós falamos, Tomé não tem fé, mas muitas vezes ele usava essa dúvida que ele tinha para querer aprender mais, para poder crescer mais. Que pergunta tremenda, né? Nós sabemos, como podemos saber o caminho de Jesus? Volte lá em João, capítulo 20, onde começamos. João 20. Versículo 25. Temos 3 coisas interessantes aqui nesse pequeno texto, nesse recorte aqui de João 20, do 25 ao 28, sobre Tomé. No versículo 24 já fala, ora, o título está assim: Jesus aparece a Tomé. Ora, Tomé, um dos 12 chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Jesus apareceu 2 vezes aos discípulos. Na primeira vez, só estavam 10. Tomé não estava na primeira vez. Não mencionado o que ele estava fazendo, o que aconteceu, Tomé não estava. Só temos 10 porque também um já tinha se suicidado. Então 10. Jesus apareceu para os 10. E continua: disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor, mas ele disse-lhes: Tomé, se eu não ver o sinal, não vai adiantar de nada. Eu quero ver. Então passou um tempo, passou uma semana.
E 8 dias depois, no versículo 26, e 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas. Imagina essa aparição de Jesus. As portas fechadas. Os discípulos estavam com medo ali também. Imagina, as portas todas trancadas. Eis que aparece Jesus. E ele aparece, na verdade. Ele não fala que ele entrou porque as portas estavam fechadas. Só ali Tomé já podia falar assim: é Cristo, é o nosso Salvador, ele voltou. Mas aí ele continua, né? No versículo 26, ele foi convidado a tocar nas feridas. E lembrando, como eu disse no começo, sobre a bondade, sobre a paciência. Jesus podia falar assim: ô Tomé, seu vacilão, aqui ó, vem ver minha mão, vem ver aqui as feridas. Em nenhum momento Jesus foi ignorante. Com o amor de sempre ele chegou, no versículo 26. Chegou Jesus estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois direcionou, ele disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e ponha do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Muitas vezes nós vemos milagres acontecendo. Nós vemos vidas sendo transformadas, sendo resgatadas das mãos de Satanás. E como nós continuamos incrédulos? Por quê? Aquilo não aconteceu, Deus não me deu a mega da virada. Muitas vezes nós vemos testemunhos de pessoas de vidas sendo transformadas, famílias sendo restauradas, casamentos que estavam muitas vezes falidos, sendo restaurados. Nós vemos ali testemunhos de pessoas, o paralítico andar, o cego voltar a ver, pessoas sendo curadas de câncer, pessoas ali muitas vezes no leito de morte, levando o evangelho, pregando. Não vamos ser incrédulos, como Jesus disse a Tomé: não sejas incrédulo, sejas crente. Tomé podia falar: ah não, Jesus, sabe como que é, né? Melhor ver. Sabe que foi a atitude de Tomé nessa hora? Versículo 28. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Ele glorificou o nome do Senhor. Ele disse: Senhor meu, Deus meu. Assim tem que ser a nossa atitude. Creia. Deus prometeu, creia. Deus vai fazer milagres em nossas vidas. Muitas vezes nós podemos parar aqui, olhar e falar assim: estamos em poucas pessoas. Será que o que vai acontecer? O que vai ser o 2026 das nossas vidas? Não sabemos o que vai acontecer em 2026, como vai ser 2026, 27, 28, assim em diante. A nossa atitude tem que ser apenas uma: crer em Cristo, crer na promessa, crer em tudo que está sendo ministrado em nossa vida, não duvidar, não desanimar. É difícil não duvidar, não desanimar. Sim, é difícil realmente de aceitar-se em algumas situações, mas Deus quer ver a nossa atitude. Como eu disse, nós vamos dar um passo à frente, vamos prosseguir, não vamos desanimar, vamos dar um passo à frente, vamos buscar a palavra, vamos mergulhar ali na presença de Cristo, vamos buscar a presença em todo o tempo, vamos orar, jejuar, louvar o nome do Senhor. É essa atitude que Ele quer ver na nossa vida neste ano, em todo o tempo. Deus não quer que nós ficamos desanimados e tristes 100% do nosso tempo. Ele não quer que a gente venha duvidar sempre. Mas eu tenho uma dúvida, eu tenho um questionamento, alguma coisa assim. Sim. Como eu disse, não vamos questionar, não vamos ficar em silêncio. Vamos clamar ao Senhor, vamos orar, vamos buscar, a resposta vem. Cristo vem, Cristo está conosco todos os dias, mas nós estamos com Ele todos os dias. Jesus, Ele não foi
severo, não ficou bravo com Tomé por causa da dúvida. Como eu disse, ele podia chegar e já dar uma tijolada na cabeça de Tomé. Rapaz, olha o que você está fazendo, eu sou Jesus. Com todo o amor, com todo o carinho. Assim como pessoas vão chegar próximo de nós também. Às vezes a nossa atitude vai ser o quê? De pegar ali na mão, ensinar, vamos orar, vamos buscar a palavra. Ou vai ser já também de ficar nervoso, ficar bravo, falar, meu Deus do céu, que pessoa burra, não acredito. Sabemos que é muito difícil ter essas atitudes. Mas se nós não começarmos a colocar em prática, não é verdade? Uma coisa interessante aqui também, porque sabemos que uma das lições também que nós possamos tirar da vida de Tomé, que algumas pessoas precisam duvidar antes de crer. Que senão, como vai acontecer? Como o impossível vai acontecer? Mas será realmente? Um passo à frente. E aquilo, um passo à frente, não vamos querer, como diz fazer igual Chapolin, ou seja, às vezes eu não lembro do citado, mas não querer colocar as carroças diante do boi, na frente dos bois, né? Ou como um bebê já engateando, aí quando levanta já vai correr, aí não adianta, ele vai cair. Um passo de cada vez. Dei um passo, mais um passo para o meu milagre. Passei por uma dificuldade, estou na prova, Jesus. Mais um passo. Deus está ali cada dia nos provando. Vamos receber bênçãos materiais aqui nessa terra? Amém, eu creio, vamos receber. Não é certeza, mas nós temos que crer que vamos receber. Mas nós temos que crer mais ainda, para quando Ele vier buscar a igreja, nós estarmos lá na Nova Jerusalém, com a nossa coroa incorruptível, glorificando e exaltando o nome dEle. Essa tem que ser a nossa fé. Como diz o louvor, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus, o nosso Deus. Se a dúvida nos levar a perguntas, e essas perguntas nos levarem a respostas aceitáveis, então nesse caso a dúvida fez um bom trabalho. Porque se a gente for parar para pensar, Tomé, eu só acredito se eu for tocar. Se eu tocar ali nas feridas de Jesus, tocar ali onde a lança do soldado trespassou. Após Tomé tocar, e o que aconteceu? Ele glorificou e exaltou o nome do Senhor. Senhor meu, Deus meu. Se você duvidar, em momento nenhum, não pare, continua, louve o nome do Senhor. Como diz, sacode a poeira, um passo à frente. Não retroceda no caminho, não retroceda na jornada. Permita que a sua dúvida aprofunde a sua fé, à medida que você continue a buscar a resposta, à medida que você continue a buscar o milagre, a buscar a promessa, a buscar tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. E para finalizar, eu quero que vocês abram no livro de Hebreus. Às vezes eu não gosto de... Às vezes está em casa... E ouvi algumas pregações, principalmente quando vai ser ministrado, que às vezes, não é que confunde, mas às vezes começa a mudar um pouco a direção. Mas ontem foi uma vez. Hebreus 11:1.
Eu não lembro, não sei nem o nome do pastor, mas complementou muito a ministração. Hebreus 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm. A fé é o firme fundamento. E vem a pergunta nesta noite: em que você está fundamentado? A fé é o firme fundamento. Você está firmado em Cristo, firmado na rocha? Ou está firmado na promessa de ser um bilionário, na promessa de ser uma pessoa que é reconhecida por tudo que faz, de ser uma pessoa que abre a boca e Deus usa você está sendo... Qual é a sua fé nesta noite? Feche os seus olhos. Curve sua cabeça. Muitas vezes, como foi ministrado, nós questionamos muitas pessoas, muitos heróis da fé, por atitudes que elas tiveram ali, por momentos de fraqueza, momentos que eles estavam passando por dificuldade, questionaram muitas vezes se o caminho que eles estavam seguindo era certo, se não era. Mas quando nós trazemos para as nossas vidas, qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido a nossa... O que nós temos feito com a nossa fé? Nós temos colocado ela em ação, colocado ela em prática, ou damos um passo atrás, retrocedemos na nossa fé, negamos a Jesus? Que a partir de hoje nós possamos, como Tomé, encorajar nossos irmãos, nos encorajar, não importa a circunstância, eu estou com Cristo, não importa o que vai acontecer, Cristo está comigo. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, não importa. Se nós questionamos, por que eu estou fazendo a obra? Ninguém está olhando para mim, Deus não está me abençoando. Assim como Tomé perguntou, Jesus, como a gente vai saber, eu sei o caminho. E Cristo diz para você nessa noite: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que nós possamos colocar em nossa mente, Senhor, 100% em Cristo. Não importa as circunstâncias, não importa, Senhor, o que está acontecendo. Que nós possamos colocar a nossa fé em ação, Senhor, praticar o verdadeiro Evangelho, levar o Evangelho, Senhor, a toda criatura, Senhor, nos 4 cantos dessa terra. Nos capacite a cada dia mais, Senhor, para fazer a Tua obra. Em nome de Jesus Cristo, nos fortaleça na rocha que és Tu, Jesus. Meu Pai, nesse momento venha, Senhor, dar força àquela pessoa que porventura esteja fraca, Senhor. Venha levantar, Senhor, aquela que esteja caída, Senhor, que está caída. Venha nos fortalecer, Senhor, que nós não venhamos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, que nós não venhamos importar com as circunstâncias. Vão vir momentos difíceis, vão vir dificuldades, vão vir as pedras no caminho, Senhor, mas que nós possamos estar ali 100% firmado na rocha que é Tu, Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, venha, Senhor, ser conosco, venha abençoando, Senhor, nossos projetos de vida para 2026, que esse ano seja o ano da vitória, Senhor, de nossas vidas, Senhor, mas que, para começar tudo isso, que nós venhamos colocar a nossa fé em ação, que nós não venhamos negar a Jesus, que nós não venhamos duvidar da nossa fé, Senhor. Venha acrescentando fé, Senhor, na nossa vida. Venha acrescentando fé, Senhor, no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, que nós possamos glorificar, mergulhar na presença do Senhor todos os dias, Senhor. Que nós possamos ter mais tempo para poder estar buscando a Tua palavra. Que nós possamos ter mais tempo de oração, meu Deus. Que nós possamos estar ali uma vida de jejum e oração, buscando o Teu nome. Buscando, Senhor, que mais e mais vidas venham se render aos Teus pés. Que nós possamos glorificar o Teu nome, ensinar as pessoas, Senhor. E que também nós podemos aprender mais a cada dia de Ti. Senhor, venha honrar, Senhor, a vida de cada um.
que ali na caminhada, na jornada, tem glorificado e exaltado o teu santo nome. Derrama as tuas bênçãos, Senhor, espirituais, venha fortalecendo, venha derramando mais, porção dobrada do Espírito Santo, Senhor, em nossas vidas. Venha nos encher, Senhor, de poder, de vida em Cristo. Nós te louvamos, te glorificamos, Senhor, nesta noite. Muito obrigado por esse momento, Senhor, em que a tua palavra foi ministrada, que nós possamos aprender um pouco mais sobre a fé, sem duvidar. Nós te louvamos, te engrandecemos. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez em nossa vida, por tudo que o Senhor irá fazer. Nós te louvamos, te exaltamos e engrandecemos, Senhor Jesus Cristo. Para a honra e glória do teu santo nome, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Podem aplaudir ao Senhor. Antes só de entregar o microfone, que eu moro do outro lado, né? Então eu não tenho uma vista que muitas vezes tem daqui e é uma coisa linda você poder ministrar e ver a paisagem que o sol se pondo e vendo. Só eu que vi. E vendo as maravilhas, né? Falando que podendo ministrar sobre fé, sobre acreditar, sobre Jesus, e poder ver as maravilhas que Ele faz pela gente, né? Para a gente poder admirar as maravilhas. Muito bonito. Glória a Deus. O João já está também. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graças e paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar já orando, encerrando, agradecendo, glorificando, e a cada dia o Senhor tem confirmado mais, né? Até é interessante, né, que quando nós chegávamos aqui, estávamos arrumando tudo aqui, também comentamos sobre a palavra, né? Daí foi tremendo, né, Jesus? Foi tremendo, daí nós também já comentamos, e como é importante nós estarmos ligados com aquilo que o Senhor quer. E é isso. Não é ficar reparando naquilo que o mundo está te oferecendo, mas continue firmado na rocha e continue, com os olhos fixos naquilo que o Senhor, Ele te ordenou a fazer. Amém? Glória a Deus. Então vamos nos colocar em pé. Nem sente. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Vamos estar encerrando, glorificando ao nome do Senhor, sabendo que amanhã nós teremos a nossa oração. Não será aqui, será lá na casa do irmão Josafá, é isso? Amém? Glória a Deus. A partir das 20 horas, quem puder estar. Amém? Glória a Deus. Que nós colocamos aquele propósito de oração, né? Com aqueles temas principalmente sobre a família, a igreja e primordialmente sobre a vida das pessoas que nós temos orado. Então está sendo uma oração um pouco mais específica, né? Exatamente para que haja restauração na vida da pessoa, dentro da casa dela, para que haja restauração no local onde a pessoa mora, e também para que Deus ali prepare o local e que a igreja cumpra a missão que ela foi designada a fazê-la. Aonde Deus está nos preparando. Estamos vendo alguns lugares e o Senhor já está nos dando clareza para algumas outras coisas. Daí eu glorifiquei o nome do Senhor por isso. Amém? Então vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite. Somos gratos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos que estiveram aqui presentes. Cada um, Pai, e também te agradeço pela vida, Senhor querido, da minha mãe, dos meus pais, que ela está sempre conosco, Pai, de uma maneira virtual, mas sempre está ali ligada, recebendo essa palavra. Também como igreja nós queremos apresentar, Senhor, a vida, Pai, da Andressa, a vida do Renan, Pai, a vida da Melissa nas tuas mãos. Não sabemos qual é o grau, Senhor, ou aquilo que os atingiu, Pai, de enfermidade
impedindo-os, Pai, de estarem aqui conosco, mas nós cremos, Pai, porque o Senhor nos impele e nos move a apresentá-los para que seja quebrado agora, Senhor, todo este espírito de enfermidade e eles sejam restaurados para o louvor da sua glória, porque uma vez que nós oramos unânimes no mesmo propósito, o Senhor assim o faz e o Senhor assim realiza. Profetizamos a sua cura, Senhor, assim como também sobre a vida, Pai, da minha mãe, do meu pai, que ela também, Senhor querido, disse que não estava ali tão bem por causa, Senhor, também das coisas que ela estava ali mexendo. Então, Pai, não sei se é rinite, sinusite, o que é, mas nós profetizamos a cura em nome de Jesus, ó Senhor, que venha o seu reino, que estabeleça o seu querer, a sua graça e a sua vontade. Continue abençoando a vida de cada um dos teus filhos, dê-nos cada vez mais ou a cada amanhecer a direção necessária que nós temos que ter, como o Senhor tem nos dito, que nós possamos ter atitudes de fé, que nós possamos, Pai, nos impulsionar e nos lançar para poder viver este sobrenatural, ainda que muitas vezes dentro, Pai, do nosso entendimento haja algum impedimento, mas nós sabemos que o impulso, essa direção vem do Teu Santo Espírito para poder realizar aquilo que o Senhor nos chamou. Então vá à frente de todas as nossas decisões, vá à frente, Pai, de tudo naquilo que nós temos que fazer, e vá à frente, Pai, de cada passo, de cada palavra, de cada pensamento, de cada, Senhor, negociação e de cada, Senhor, ação que nós tivermos que fazer para que o Seu nome seja glorificado. Despede-nos debaixo da Tua paz, do Teu amor e da Tua proteção. Leva-nos em segurança para os nossos lares e cuide, Pai, da saúde de cada um dos Teus filhos, e que eles continuem com fé, buscando a Sua presença e viver Cristo em tudo aquilo que eles forem fazer, porque essa é a nossa certeza, essa é a nossa, Pai, fundamentação. É nele que nós estamos firmados e cada vez mais condicionados a viver pelo Santo Espírito de Deus. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos, assim oramos, agradecidos, Pai. Guarda-nos agora, envia anjos batedores para guardar o nosso retorno para os nossos lares, e que a Sua proteção esteja em mais esta semana, e a bênção, Pai, que o Senhor já liberou, venha e chegue sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada residência, e que a resposta venha de Ti para estes corações, em nome de Jesus. Amém. Levanta as suas mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, de agora para todos sempre. Todos digam amém. Amém. Que Deus continue abençoando vocês. Uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém.